Então, finalmente, estamos chegando no capítulo 8º. Não sei se isso significa alguma coisa, espero que signifique que a gente está na reta final. Se não for, não temos outra maneira, né, de prosseguirmos. Então, vamos começar a leitura. Você quer ler o texto, Denise? Pode ler você. Eu concedo a minha vez para você. Capítulo 8º. Os preconceitos psicologistas. Preferimos até aqui combater o psicologismo a partir das suas consequências. Voltamos-nos agora contra os seus próprios argumentos e buscamos identificar como preconceitos ilusórios as pretensas verdades óbvias em que se apoia. O primeiro preconceito. O primeiro preconceito reza: preceitos para a regulação do psíquico são, é óbvio, psicologicamente fundados. É também claro, nesses termos, que as leis normativas do conhecimento se têm de fundar na psicologia. A ilusão desaparece se, em lugar de argumentar no plano geral, se passa a coisa mesma. Em primeiro lugar, é preciso pôr termo a uma concepção equívoca partilhada por ambos os partidos. Chamamos a atenção, nomeadamente, para que as leis lógicas, consideradas em si e por si, não são de modo nenhum princípios normativos no sentido de preceitos, isto é, princípios a cujo conteúdo pertence exprimir como se deve julgar. Tem de se diferenciar totalmente entre leis que servem para a normalização das atividades de conhecimento e regras que contêm o pensamento dessa mesma normalização e que as exprimem como universalmente obrigatórias. Consideremos um exemplo. O conhecido princípio da silogística, aprendido desde há muito nas seguintes palavras: a nota característica da nota característica da própria coisa é também uma nota característica sua. Acho que esse capítulo até a gente leu numa reunião passada. Estou lembrado desse exemplo. Eu lembro do exemplo, mas eu não lembro da leitura, enfim. Sim. A concisão dessa versão seria recomendável se não fornecesse um princípio visivelmente falso, como expressão do pensamento utilizado. Aí tem uma nota. É claro que a nota característica da nota característica, dito de maneira geral, não é uma nota característica da coisa. Se o princípio visasse o que as palavras claramente dizem, então seria de concluir: este mata-borrão é vermelho. Vermelho é uma cor. Logo, este mata-borrão é uma cor. Eu lembrei. Para trazer a expressão concreta, na primeira versão era correta, vamos ter de nos acomodar com mais palavras. E aqui vem a definição que eu coloco. Para cada par de notas características AB, é válido o princípio: se todo objeto tem a nota característica A, tem também a nota característica B, e se qualquer objeto determinado S tem nota característica A, então tem também a nota característica B. Vou reler de novo. Se todo objeto que tem uma nota característica A tem também a nota característica B, e se qualquer objeto determinado S tem a nota característica A, então tem também a nota característica B. Não podemos deixar de contestar
decididamente que um tal princípio contenha o mais pequeno pensamento normativo. Podemos certamente aplicá-lo para a normalização, mas ele não se torna, por isso ele mesmo, uma norma. Podemos fundar sobre ele um preceito explícito. Esse preceito foi tirado do Itália. Por exemplo, sempre que alguém julga que todo A é também B e que certo S é A, deve igualmente julgar que também esse S é B, eu acho. Aqui foi um erro de tradução. Uhum. Deixa eu ver como está aqui no original. É isso mesmo. É S, B. Tá. Mas qualquer um vê que este não é mais o princípio lógico original, mas que apenas derivou dele por intermédio do acréscimo do pensamento normativo. Eu acho que eu pulei uma nota da pé. Acho que não ainda, né? Oi? Tava me perguntando se tem pulado uma nota de rodapé, mas acho que não. Acho que até agora não. A 5. E o mesmo é manifestadamente válido para todas as leis logísticas, bem como para todas as proposições puramente lógicas em gerais. Aí ele trocou para o somente para, trocou por para todas. E aí tem uma nota gigantesca, número 5, que está dizendo o seguinte. Nesta convicção de que o pensamento normativo, o DVC, não pertence ao conteúdo das proposições lógicas, encontro-me, para meu contentamento, de acordo com Nartop, que exprimiu recentemente de modo claro e conciso na sua Parou. Oi? Alô? Alô? Voltou agora? Voltou. A internet que deu o dia seguinte de queda dela. Uhum. Vou começar desde o começo. Tá. Nesta convicção de que o pensamento normativo, o DVC, não pertence ao conteúdo das proposições lógicas, encontro-me, para o meu contentamento, de acordo com Nartop, que a exprimiu recentemente de modo claro e conciso na sua Sociales Pedagogique, que eu acho que é Pedagogia Social. Uhum. As leis lógicas, diz Nartop, segundo afirmamos, não dizem como de fato se pensa sobre tais e tais circunstâncias, mas como se deve pensar. Com respeito ao exemplo do silogismo da igualdade, que se A igual a B e B igual a C, então A igual a C, lê-se, intelijo isto na medida em que nada mais tenho perante os olhos do que os termos a comparar e suas relações assim simultaneamente dadas, sem com isso, no decurso ou realização, ter de pensar em como é ou deve ser um pensar correspondente. Também, em alguns outros pontos, não menos essenciais, os meus prolegômenos estão em contato com esta obra do perspicaz investigador, obra que não pude, infelizmente, utilizar para a formação e exposição dos meus pensamentos. Pelo contrário, dois escritos mais antigos de Nartop puderam servir-me de estímulo, tanto quanto, noutros pontos, me excitaram a contestação. O artigo já acima citado dessa revista e o Einleitung in die Psicologie, que é a introdução à psicologia. Você já leu alguma coisa dele? Do Nartop, não. Acho que ele não tem texto traduzido.
Ou tá. eu nunca encontrei texto traduzido na Artópia. Tem uns artigos dele do Mário Ariel Gonzalez Porta, em espanhol, que discutem alguns conceitos do Nartop. Posso passar depois, então. Mas é um autor que eu nunca li e eu acho que não tem tradução para o português. Entendi. Certo. Eu vou voltar no corpo do texto. Mas não só para elas. Desculpa, mas não só para elas. A verdade de outras disciplinas teoréticas tem igualmente a faculdade de formulação normativa. Em primeiro lugar, as disciplinas puramente matemáticas, que se usa habitualmente separada da lógica. Vou reler porque eu acho que ficou sem sentido. As verdades de outras disciplinas teoréticas têm igualmente a faculdade de formulação normativa. Em primeiro lugar, as disciplinas puramente matemáticas, que se usa habitualmente separada da lógica. Esse usa aí não ficou bem colocado aí, não. Você substituiria pelo quê? Usualmente. Uhum. Mas tem que ver o verbo que ele está usando aqui para. Aqui tá. Que se deve. Tá, separar da lógica. O verbo aqui é dever no sentido fraco, né? Ok. A conhecida proposição A mais B, que multiplica A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado, diz, por exemplo, que o produto da soma e da subtração de dois números quaisquer é igual à subtração de seus quadrados. Nada se diz aqui acerca do nosso julgar e da maneira como ele deve decorrer. Estamos perante uma lei teorética e não uma regra prática. Vejamos, por outro lado, a proposição correspondente. Para determinar o produto da soma e da subtração de dois números, forme-se a subtração de seus quadrados. E aserimos, então, inversamente, uma regra prática e não uma lei teorética. Também aqui, somente pela introdução do pensamento normativo, a lei se transforma na regra, que é a sua consequência apodítica óbvia, mas que dela é diferente quanto ao conteúdo do seu pensamento. Deixa eu falar. Não, é que o seu. Eu não sei se é pra mim só, mas o seu áudio tá meio picotado, sabe? Não tá cortando, mas tá meio picotado, sei lá. E outra coisa é a nota 6, você acha que não é importante? E aí você passou ou você só esqueceu? Só esqueci. Vou retornar agora. Desliguei o vídeo para ver se melhora um pouco aí. Talvez seja o vídeo que esteja atrapalhando o áudio. Tá. Melhorou o áudio agora? Ah, parece. Não sei. Fala mais alguma coisa aí. Lê a nota e eu falo depois se melhorou. Certo. Tem uma nota em que se deve habitualmente separar da lógica. A matemática pura ou formal, conforme utiliza o termo, compreende a pura aritmética e a doutrina das multiplicidades completas, mas não a geometria. A esta corresponde na pura matemática a teoria da multiplicidade em três dimensões euclidianas. Multiplicidade, que é a ideia genérica do espaço, mas não do próprio espaço.
Tá picotando um pouquinho ainda. Mas dá pra ouvir de boa. Belezinha, então. Podemos ir? Oi, o que foi? Não, nada, não, deixa. Pode Pode dizer. continuar. Não, é fácil se você tiver algum comentário pra fazer, por favor, faça, porque ajuda muito a entender que pra mim é meio obscuro essas coisas, assim, não é meu campo de. Enfim. Mas pode continuar. Certinho, então. Tentar, né? Que também eu não tô achando o seu agora também. Uhum. Certo. O que ele discorreu até agora no texto foi tentar mostrar que os princípios lógicos que os psicologistas, né, imputam internamente a eles um determinado ato de julgamento, e por isso dá uma certa contribuição, eu acho, né, estou interpretando assim, psicológica. Ele está falando que não é necessário essa crença, que existem determinados princípios em que em sua formulação não aparecem os verbos normativos, que porém, dado eles, a gente consegue extrair uma norma prática, que esse sim tem a palavra deve. Uhum. Certo. Isso, Obrigada. se isso é verdade, isso é um debate que vira e mexe acontece, porque algumas pessoas interpretam as leis lógicas como fossem regras normativas do pensar. O Husserl, até o que eu consegui entender até agora, ele não é contra essa forma de pensamento. A proposta dele é justamente conciliar a abordagem teorética e dela você extrai uma abordagem prática. Elas não se anulam no uso. Então, no caso, ele está Uhum. tentando fazer essa conciliação. Então, mostrando que você tem como ter um princípio teorético na lógica, que não se abre mão de um vocabulário normativo e extrair dele um vocabulário, um princípio normativo, com as palavras deve, etc e tal. Eu acho que é isso que ele está mostrando. Uhum. Certo. E é porque é importante a afirmação do teorético. Aí eu acho que a parte importante da afirmação do teorético, em detrimento do simples, da simples normatividade, é que é o teorético que vai conseguir dar fundamentação para as ciências. Uhum. E aí eu extrapolo o Husserl, ele não fala isso, me parece que se você tivesse somente princípios normativos, você não fundaria uma ciência, fundaria uma técnica, uma moral, Uhum. mas não propriamente uma Faz sentido. ciência. O tipo de fundamentação que a ciência necessita é teorética. Isso não quer dizer que depois dessa fundamentação você não possa transformar a teoria em um conjunto de preceitos do que se deve ou não fazer. Mas a teoria em si, científica, ela não visa esse tipo de coisa. Ela não tem dentro do seu discurso esse tipo de juízo. Eu acho. Pode ser que ele esteja falando uma coisa completamente diferente, mas o sentido total da obra que eu tô vendo até agora é esse. Certo. Obrigada pelo aclaramento. Eu acho que a gente tá nesse por outro lado, né? Ou a gente tá ainda podemos ir mais longe? Não entendi, desculpa. Não, é Ah, tá, o. não, tá, não podemos. Certo. Podemos ir
ainda mais longe. É claro que, da mesma maneira, toda verdade geral, independente do domínio teórico a quem pertença, pode servir para a fundamentação de uma norma geral do julgar correto. As leis lógicas não se distinguem de maneira nenhuma a este respeito. Segundo a sua natureza própria, não são normativas, mas verdades teoréticas. E como tal, tanto quanto as verdades de qualquer outra disciplina, podem servir para a normalização do julgar. Pronto. Pega aquilo tudo que eu falei, o Husserl atesta a interpretação nesse parágrafo. Uhum. Eu vou repetir só para enfatizar. Podemos ir ainda mais longe do que ele afirmou até aqui. É claro que, da mesma maneira, toda a verdade geral, independente do domínio teórico a quem pertença, pode servir para a fundamentação de uma norma geral do julgar correto. Então você pode pegar toda a verdade de qualquer área do conhecimento e extrair dela uma norma geral do julgar certo. Então você pode pegar um princípio matemático, que é como ele colocou agora, que é dos produtos notáveis, um princípio biológico, um princípio químico, um princípio físico, e transformar isso em uma determinada norma geral do julgar correto. Uhum. Certo. Por exemplo, se você não quiser que sua casa pegue fogo, então é bom você estocar bem os seus combustíveis para eles não ter contato com uma ignição. Isso é uma norma geral do julgar correto que é fundamentada totalmente em uma lei química. Ah, sim, agora faz sentido. E outras coisas, né? Igual como posso dizer, as pessoas que eles colocam bastante cabelo conhecem algumas dessas normas do julgar correto, apesar que muita delas não sabe propriamente química. Mas muito dessas normas vem do conhecimento em química. Então não é Uhum. só a lógica que pode dar essa norma geral do julgar correto. Aí ele fala depois, as leis Certo. lógicas não se distinguem de maneira nenhuma a esse respeito. Segundo a sua natureza própria, elas não são normativas, mas verdades teoréticas. E como tal, já que elas são verdades teoréticas, tanto quanto as verdades de qualquer outra disciplina, pode servir para a normalização do julgar. Uhum. Então ele meio que deixa independente o fundamento das verdades lógicas dessa parada de falar que lógica é a ciência do pensar correto. Tá? Olha, ciência do pensar correto você faz em cima de qualquer ciência, de todas as ciências ao mesmo tempo. Lógica, ela antecede esse tipo de coisa. Por outro lado, algum comentário? Ah, não, é sobre o áudio ainda. Tá ruim. Mas enfim. Tá ruim como? É como se estivesse chuviscando na sua voz. É um jeito de dizer. Melhorou? É só com uma palavra não dá pra jogar. Tá, eu vou continuar a letra. Se qualquer coisa não tiver melhorado, você me diz. Eu acho que é quando nas partes mais altas da voz ele dá uma piorada, mas tudo bem, pode continuar. Desculpa. Não, tranquilo. É, por outro lado,
Também isso é inequívoco. A convicção geral de que vê nas proposições gerais norma do pensar não pode ser inteiramente infundada. O caráter óbvio com que imediatamente nos ilumina não pode ser um puro engano. Um certo privilégio interno em matéria da regulamentação do pensar não pode deixar de distinguir estas regras entre as outras. Mas tem, por isso, a ideia da regulamentação do dever de residir no conteúdo das próprias proposições lógicas. Não se pode ela antes fundar com necessidade interativa neste conteúdo? Por outras palavras, não podem as leis lógicas e puramente matemáticas ter um conteúdo significativo distintos que lhe empresta uma vocação natural para a regulamentação do pensar? A partir dessa observação simples, vemos como o erro está aqui dividido, de fato, entre os dois lados. Os antipsicologistas erram ao considerar a regulamentação no conhecimento, por assim dizer, com a essência das leis lógicas. O caráter puramente teorético da lógica formal, e em consequência a sua paridade com a matemática formal, não recebeu por isso a devida validade. Viu-se corretamente que o grupo de proposições tratadas na teologia tradicional é estranho à psicologia. Reconheceu-se, do mesmo modo, a sua vocação natural para a normalização do conhecimento, por virtude da qual formam necessariamente o núcleo de toda a lógica prática. Mas não se percebeu a diferença entre o conteúdo próprio das proposições e a sua função, o seu emprego prático. Não se viu que os chamados princípios lógicos não são em si mesmos normas, mas que podem tão só servir juntamente como normas. Com respeito à normalização, tornou-se habitual falar de leis do pensar. E assim pareceu que também estas leis teriam um conteúdo psicológico. E que a diferença em relação às leis habitualmente chamadas leis psicológicas residiria somente em que elas normalizam, ao passo que as restantes leis psicológicas não o fazem. Os psicologistas, por outro lado, incorriam um erro com o seu pretenso axioma, cuja validade podemos agora mostrar, com poucas palavras, se mostra como puramente óbvio que toda verdade geral, seja de espécie psicológica ou não, fundam a regra para julgar correto. É assim assegurada não só a possibilidade com sentido, mas também a existência de regras do juízo que não se fundam na psicologia. Ora, é certo que nem todas as regras para o juízo, embora normalizem a correção do juízo, sejam só por isso regras lógicas. Mas é visível que das regras lógicas em sentido próprio, que constitui o domínio específico de uma técnica do pensar científico, somente um grupo admite e exige também, então, fundamentação psicológica, a saber, o grupo dos preceitos técnicos especialmente adaptados à natureza humana, para a produção de conhecimento científico para a crítica de tais produtos. O outro grupo, pelo contrário, o grupo muito mais importante, consiste em expressões normativas de leis, que pertencem à ciência segundo o seu conteúdo objetivo ideal. Ao considerarem a ciência mais pelo seu lado subjetivo, como unidade metodológica da aquisição especificamente humana de conhecimento, do seu lado objetivo, como ideia da unidade teorética da verdade,
e se acentuarem, assim, unilateralmente, desculpa, as tarefas metodológicas da lógica, os próprios lógicos psicológicos, entre os quais pesquisadores de nível de um Mill, de um Swigvart, não viram a diferença fundamental entre normas puramente lógicas e as regras técnicas de uma arte do pensar especificamente humana. As duas são, contudo, quanto ao seu conteúdo, origem e função, de caráter totalmente diverso. Ao passo que as proposições puramente lógicas, consideradas do seu conteúdo original, se referem somente ao ideal. Então, aquelas proposições metodológicas se referem ao real. Isso aqui é fundamental agora. Uhum. A frase tá tatuada na nádega direita. Ao passo que as proposições puramente lógicas, considerado o seu conteúdo original, se referem somente ao ideal, então aquelas proposições metodológicas se referem ao real. Se as primeiras têm a sua origem em axiomas imediatamente inteligíveis, estas últimas se originam em fatos empíricos e principalmente psicológicos. Se a exposição daqueles servem interesses puramente teoréticos e só marginalmente práticos, com estas se passa ao contrário. Seu interesse imediato é prático e só imediatamente, a saber, na medida em que seu objetivo é, em geral, a promoção metódica do conhecimento científico, são por elas promovidos também interesses teóricos. Tá. Esclarecimentos. Parágrafo 42. Qualquer proposição teorética arbitrária deixa-se, como vimos formular normativamente, qualquer proposição teorética arbitrária deixa-se, como vimos acima, formular normativamente. As regras daí resultantes para o juízo correto não são, em geral, aquelas de que uma técnica lógica necessita. E só poucas dentre elas estão, por assim dizer, predestinadas para a normalização lógica. Se esta técnica pretende oferecer um auxílio ativo para os nossos esforços científicos, então não podem pressupor a plenitude de conhecimento das ciências acabadas, que esperamos alcançar unicamente com o seu auxílio. Não é transformação automática da formulação de todos os conhecimentos teoréticos dados em normas que nos podem servir, mas do que precisamos para a avaliação crítica dos conhecimentos e dos métodos teóricos em geral é de normas gerais que, na sua generalidade, se estende sobre todas as ciências determinadas, e do mesmo modo, de regras práticas para a sua promoção. A técnica lógica quer fornecer precisamente isso, e se pretende fazê-lo como conduta científica. Então, tem de pressupor também certos conhecimentos teoréticos. Ora, é então desde logo claro que todos os conhecimentos que se fundam puramente nos conceitos de verdade, proposição, sujeito, predicado, objeto em seu significado como Gegenstand, propriedade, consequência e outros semelhantes. Acho que faltou um aqui.
Fundamento, você leu fundamento? Ah, Você pulou, né? eu pulei, né? Fundamentos. Uhum. Fundamentos. O engraçado é que o fundamento vem depois disso tudo. Por isso que eu tava achando estranho. Eu tava comprando assim, lendo com o original. Aí o fundamento vem no final aqui. E aqui o que vem no final é consequência. Ok. É, tem que ter um valor excepcional para essa técnica. Porque toda ciência. Deixa eu marcar essa aqui, que daqui parece também interessante. Porque toda ciência, segundo aquilo que ensina, logo objetiva e teoreticamente, se constrói a partir de verdades. Todas as verdades residem em proposições. Todas as proposições contêm sujeito e predicado e se referem, por intermédio destes, a objetos ou propriedades. As proposições como tais conectam-se segundo fundamento e consequência, e etc. Ora, tal é claro, verdades que se fundam em tais constituintes essenciais de todas as ciências como unidades teoréticas objetivas, verdades que, por conseguinte, não poderiam ser pensadas como suprimidas sem que fosse suprimido o que confere a toda a ciência em geral sentido e estabilidade, constitui, obviamente, a medida fundamental pela qual pode ser medido se, em cada caso, aquilo que levanta a pretensão de ser ciência ou de pertencer à ciência, como princípio ou teorema, como silogismo ou indução, como demonstração ou teoria, etc., corresponde efetivamente a tal intenção, ou se, pelo contrário, não contradiz antes a priori as condições de possibilidades ideais das teorias e da ciência em geral. O que isso significa, não faço ideia. Ué, faz tudo bem. Engraçado, né? Eu achei essa parte. Você tá sublinhando ainda? Eu não consigo ver aqui. Porque eu Não, desliguei. quando eu sublinho, eu digo, mas não tô sublinhando não. Essas pausas é para ficar ajustando o texto no alemão. Tá. Que eu tô aqui lado a lado. Pra dar uma pescadinha assim, pegar um peixe, depois voltar pro. Tipo, eu tô entre dois rios. Aí eu pego um peixe de um e trago pro outro rio que tá ao lado. Aí esse peixe que eu peguei em um morre porque a água é diferente, né? Mas é bom fazer essa comparação aí, porque o que tiver muito diferente, você já, já fala, não, É. já destaca. Se nos for concedido que as verdades que se fundam puramente no conteúdo, sentido, de tais conceitos que constituem a ideia da ciência como uma unidade objetiva, não pode pertencer, além disso, ainda o domínio de alguma ciência particular. Se conceder, em especial, que tais verdades, como ideais, não podem ter seu lugar de origem nas ciências de matter of fact, que é das matérias de fato, e logo, tampouco na psicologia, então a nossa questão está decidida. Porque não se pode tampouco contestar a existência ideal de uma ciência específica, a lógica pura, que, em absoluta autonomia de todas as outras disciplinas científicas, delimita aqueles conceitos constitutivamente pertencentes à ideia de uma unidade sistemática ou teorética e, em consequência, que pesquisa as conexões teoréticas puramente fundadas nesses conceitos. Esta ciência terá, então, a particularidade única de que, segundo a sua forma, se subsume ao conteúdo das suas próprias leis. Em outras palavras,
que os elementos e conexões teoréticas a partir dos quais ela própria existe, como unidade sistemática de verdades, é regida pelas leis que pertencem ao seu conteúdo teorético. Ainda bem que ele assume no próximo parágrafo que soa paradoxal, porque. Enfim. Só que o que é engraçado é que na minha edição não tem isso, né? Não? Não, desculpa, deve ter. Calma, deixa eu só ver. Ah, não, tá no próximo parágrafo. É que começa diferente. Como Aqui, começa? aí começa que a ciência, a qual, se por toda a ciência, aí tem um verbo que eu não conheço, começa assim. Ou seja, começa a parte dessa parte aqui, ó, que tá depois. Que é a mesma ciência que, quanto à sua forma, se refere a todas as ciências. Uhum. Esse soa paradoxal vem depois, aqui. Aí eu fiquei bugado. Gente, cadê esse paradoxal aqui? Vamos continuar então. Tá. Só paradoxal, mas não contém nada de inadmissível que a mesma ciência que, quanto à sua forma, se refere a todas as ciências, se refira ao ipso a si. Isso se torna claro pelo exemplo mais simples aqui adequado. O princípio da contradição rege toda a verdade e, dado ser ele mesmo uma verdade, segue, ou também se rege, desculpa, a si próprio. Se se considerar o que esta regulação aqui significa, se se formular o princípio da contradição como aplicado a si mesmo, depara-se-nos uma interação óbvia, isto é, justamente com o oposto de algo de estranho e suspeito. Eu não entendi. Peraí, eu não entendi, desculpa. Acho que... Tipo, o que ele está falando aqui é que, como pode dizer, essa ciência que rege todas as demais, ela rege a si própria. Tranquilo? Até aqui? Não, sim, sim. Isso quer dizer que os princípios, além de serem aplicados para as outras coisas, também são aplicados para si mesmos. Aí ele pega um exemplo. Pega o princípio da contradição. Se você pegar e formular o princípio da contradição a partir do princípio da contradição, o que você se depara, segundo ele, é uma interação óbvia. Por quê? Porque o que você se depara é justamente o oposto de algo estranho e suspeito. É como se você pegasse. Não sei como dar um exemplo assim. Tudo bem. Devo captar. É que eu não. Talvez tenha cortado algumas palavras aí. Quer dizer, eu tô mais acompanhando pela sua leitura do que. Enfim. Tá cortando muito aí o que eu tô falando? Agora parece que deu uma melhorada, mas em algumas partes, sim. Come palavras. Enfim. Um exemplo assim, tipo. Sei lá, você pega. 2 é igual a 2. Tá tranquilo? 2 é igual a 2? Sim. Isso, vamos supor que isso é óbvio. Mas vamos supor que não fosse verdade essa coisa que é óbvia. O que você chegaria? Você chegaria a algo estranho e suspeito. Ou seja, vamos supor que você assumisse que, na verdade, 2 não é igual a 2, 2 é igual a 1. E aí você começasse a calcular todas as coisas, o 2 é igual a 1. Certo? Todos os resultados que você
obteria seriam estranhos e suspeitos. Aham. Mas, porém, como o princípio da contradição pede para você considerar o oposto disso que você está operando, o que você tem é algo óbvio. Uhum. Sim, sim. Entendi. Eu acho que é isso que você está dizendo. Tá. Esta lógica pura é, por conseguinte, o fundamento primeiro e mais essencial da lógica metodológica. Mas tem ainda, naturalmente, um outro fundamento totalmente diferente conferido pela psicologia. Toda a ciência pode ser considerada num duplo aspecto, conforme já discutimos. Num é um conjunto de instituições humanas com vista à aquisição e delimitação sistemática e explanação dos conhecimentos deste ou daqueles domínios de verdade. Chamamos estas instituições de métodos. Por exemplo, o cálculo com ábaco ou régua, os símbolos escritos sobre uma superfície plana, com esta ou aquela máquina de calcular, por meio de tabelas de logaritmos, de senos ou tangentes, etc. Ou, além disso, métodos astronômicos por meio de retículos e telescópios, métodos fisiológicos e técnica microscópica, métodos de coloração e etc. Todos estes métodos, assim como as formas de exposição, estão adaptados à constituição humana no seu estado normal atual e, em parte, são mesmo contingências de tipo nacional. Seriam, é claro, inteiramente inúteis para seres constituídos de outro modo. Mesmo a organização fisiológica desempenha aqui um papel que não é desprezível, de que serviriam, por exemplo, os nossos mais velhos instrumentos ópticos a um ser cujo sentido de visão estivesse ligado a um órgão externo consideravelmente diferente do nosso, e assim por diante. Esse parágrafo aqui está marcadíssimo. Que coisa. Achei engraçado ele. Essa parte é interessante, né? Uhum. Então, existe um sentido de ciência que é considerado um aspecto que é um conjunto de instituições humanas com vista à aquisição e delimitação sistemática e explanação dos conhecimentos desde daquele domínio de verdades. Pronto, essa é a definição. Uhum. Mas chamamos essas instituições de método. Então, a gente tem os diversos métodos de obter essas verdades. Então, a calculadora, o Google também seria um método de obtenção de verdades atuais, né? Uhum. Tô brincando, tá falando dos métodos científicos. No Tá. entanto, esses métodos, por si mesmos, eles só são adequados enquanto é um ser humano que está manipulando ou interpretando eles. Se a gente pegar essa arma Uhum. de método e jogar assim para um cachorro, um gato, uma ameba, provavelmente, se eles tivessem intelecção, esses instrumentos não serviriam para eles fazer ciência. Porque a maneira de Uhum. sensibilidade que eles têm é diferente da nossa. Justíssimo. Pois é, interessantíssimo também. É por isso que eu marquei essa parte. Tá. Toda a ciência deixa-se, contudo, considerar ainda sobre um outro aspecto, a saber, segundo aquilo que ensina, segundo o seu conteúdo teorético, aquilo que, no caso ideal, cada proposição particular assere é uma verdade. Nenhuma verdade, porém, está isolada na ciência, mas associa a outras verdades, em associações teoréticas unidas por relação de fundamento e consequência. Este conteúdo objetivo da ciência, na medida em que efetivamente satisfaz a sua intenção,
é inteiramente independente da subjetividade do pesquisador, das particularidades da natureza humana em geral, é precisamente verdade objetiva. Forte essa. Só não tatu na outra nádega porque carece de espaço, que aí tem que ser nas costas. Eu acho que seria mais bonito, hein? Vale mais tatuagem. Porque tem certa tatuagem que não é questão de bonitude, é questão de choque, assim. É aquele espanto que faz a pessoa olhar pra você por mais tempo. Ah, mas eu achei poética essa parte. Aí um cara leria isso aqui, aí o cara acusaria, estruturalista. Brincando. Eu tenho uma outra pesquisa com um meu amigo mais de sociologia, em que a nossa briga é justamente entender que raios é estruturalismo, porque tudo é estruturalismo. Tudo de bom é estruturalismo, assim. Ah, ciência que não lida com a substância, mas que lida com indivíduos em relação entre si, estruturalismo. Ah, objeto que não é definido suas propriedades positivamente metafisicamente, mas sim em comparação com outros indivíduos em si, estruturalismo. Ah, Mas cada elemento só tem sentido enxergado dentro do todo e não isoladamente, estruturalismo. esse termo tá na moda. Tá na moda, mas também nem tem um sentido, né, esse termo. Ai, ai. Não, isso aqui também Tô... é um tapa na cara de muitos historicistas, assim, no geral. Historicistas no sentido vulgar da palavra, né? Porque o parágrafo anterior está dizendo o seguinte, de fato, você tem as instituições, né, que são os métodos, e elas, de fato, estão variando em conformidade com os seus, como posso dizer, com os indivíduos que as praticam. Esses métodos são pensados para servir a nós humanos. Só que você pode também extrapolar um pouco o osso e falar que esses métodos eles servem a determinadas culturas. Ou seja, se você fosse para a Grécia Antiga, lá teria ciência nesse sentido, de instituição de método, mas qual é o método, por exemplo, da geometria euclidiana? É um conjunto de símbolos organizados a partir de regras de formação de frase e de regras de transformação? Não, é a partir de construções diagramáticas a partir de régua e compasso. Essa é a instituição da matemática grega, por exemplo. A ciência aristotélica começa a partir de uma metafísica. Ele tem uma outra instituição também nesse sentido aqui. Então, de fato, durante uma comparação antropológica barra uma comparação histórica, os métodos são variados acerca até mesmo do próprio objeto. Então, eu tenho uma pesquisa sobre a física dentro da minha colonização europeia, que culminou essa física que a gente tem hoje, mas tem algum cara isolado numa tribo que também tem uma investigação acerca da natureza. Provavelmente o meu método e o método deles são distintos. No entanto, é nesse segundo sentido que todos nós nos aproximamos. É isso o que nos faz, por exemplo, ler Euclides e apesar da divergência de método, enxergarmos que aquilo ainda há verdade. E a gente tenta reproduzir, né, essa verdade que o Euclides encontrou dentro do nosso sistema metodológico que nós criamos. Porque a gente enxerga que é uma verdade objetiva além do método empregado. Isso também vale, por exemplo, para uma parte da física de Newton, que é reinterpretada dentro da física de Einstein e assim por diante.
Eu acho que é isso que ele tá falando. Uhum. Que isso é independente da subjetividade do pesquisador e das particularidades da natureza. É a verdade objetiva. Se fosse um Certo. historicista, ele iria relativizar essa verdade objetiva. Uhum. E esse aqui é o autor, né? E o texto base que inspira filósofos que são a base dos contemporâneos, assim, né? É interessante pra caramba como as se transformam dessa maneira. Ah, eu não entendi o que você disse, cortou. Mas tudo bem. Não, eu só tô falando engraçado como é esse autor que é, serve de base para um autor como Heidegger, que ele é o pontapé, vamos dizer, de. Não estou falando que o Heidegger é relativista, né? Mas há uma certa Uhum. crítica relativista do conhecimento. Uhum. Certo. Ora, segundo a sua forma, a lógica pura diz respeito a este lado ideal, ou seja, não diz respeito ao que pertence à matéria particular das ciências particulares determinadas, mas refere-se às especificidades respectivas das suas verdades e associações teoréticas de verdades em geral. Por isso, cada ciência, no que diz respeito ao seu lado teorético objetivo, tem de ser adequada às suas leis, de caráter inteiramente ideal. Daí deixa eu só. Obrigado. Saúde. Valeu. Essas leis ideais adquirem, assim, do mesmo modo, significado metodológico e possuem-no também porque nas conexões de fundamentação originam-se evidência mediada, conexões cujas normas não são precisamente mais do que formulações normativas daquelas leis ideais que se fundam puramente nas categorias lógicas. As particularidades características das fundamentações, acentuadas no primeiro capítulo, têm toda a sua fonte e encontram, então, o seu esclarecimento integral em que a clareza intelectiva na fundamentação, no silogismo, na conexão de demonstração apodítica, na unidade da teoria racional, por mais abrangente que seja, mas também na unidade fundamental da probabilidade, não é outra coisa senão a consciência de uma legalidade ideal. O engraçado é que no original era legal idade. Jesus. Era legal e o itálico tava idade. Engraçado, né? Uhum. Mas não teria o mesmo sentido em português não, né? Porque legal e idade dá a noção de que é uma idade legal, né? Mais explícita. Não, tá. Eu acho que eu quis Sim. dizer com legal idade dizer a característica de ser legal. Uhum. Mas da primeira, não sei quando ele corrige. Uhum. E isso aqui é uma frase que também você pode falar que já é o prenúncio da fenomenologia nas investigações lógicas do volume 1. Essa não é outra coisa senão a consciência de uma legalidade ideal. Ok. A reflexão puramente lógica, surgida pela primeira vez na história
com o gênio de Aristóteles, faz sobressair abstrativamente a própria lei subjacente em cada caso, reconduz a multiplicidade das leis, assim adquiridas, inicialmente isoladas, até as leis primitivas fundamentais, e cria, então, um sistema científico capaz de derivar, numa sequência ordenada, de modo puramente dedutivo, todas as leis lógicas possíveis em geral, todas as formas possíveis de silogismos, demonstrações, etc. O interesse prático apodera-se, então, dessa realização. As formas puramente lógicas transformam-se em normas, em regras sobre como devemos fundamentar e, com respeito a formações possíveis e legais, em regras de como não podemos fundamentar. E, por fim, no último parágrafo do texto, tem uma nota 14A que está aqui no último. Beleza, não foi não. Não passou ainda. As normas dividem-se, por conseguintes, em duas classes. Umas que regem todo fundamentar e, a priori, toda conexão apodítica são natureza puramente ideal e referidas à ciência humana somente por intermédio de uma evidente extrapolação. As outras, que poderíamos caracterizar somente como meras prescrições auxiliares ou substitutos para as fundamentações, são empíricas e referem-se essencialmente ao lado especificamente humano das ciências. Funda-se, por conseguinte, na Constituição Geral do Homem, nomeadamente, por um lado, que importa a técnica na Constituição Psíquica e, por outro, no mesmo na Constituição Física. E aí você tem uma nota de rodapé que é o seguinte. Bons exemplos a este último respeito oferece também a técnica elementar do cálculo. Um ser que pudesse intuir e dominar na prática agrupamentos tridimensionais, e particularmente em distribuições de signos, tão claramente quanto nós, humanos, os bidimensionais teriam talvez métodos de cálculo inteiramente diversos, conforme acerca de tais questões a minha filosofia de aritmética, e em especial sobre a influência das circunstâncias psíquicas sobre a configuração dos métodos. Ou seja, ele enxerga de alguma maneira que a filosofia aritmética ainda tem um papel no trabalho dele, tanto que ele faz uma menção que ainda é válida esse capítulo para essa investigação. Os artigos que eu li diz que há uma reformulação do projeto, que ele abandonou o projeto da filosofia da aritmética por causa das críticas psicológicas que ele sofreu. Mas ele retoma ainda em alguns aspectos dela. Talvez ele enfraqueça a tese geral da filosofia da aritmética. E agora vai começar o 43. Podemos dar continuidade ao 43? Podemos. Peraí. Podemos sim. Vamos lá então. Você quer ler agora? Pode ler, você. Tá bom. No próximo. Retrospectiva sobre os contra-argumentos idealistas, as suas insuficiências e o seu sentido correto. Na controvérsia sobre a fundamentação psicologista ou objetiva da lógica, situo-me na posição intermediária. Que tem o então, né? Mas situo-me então na posição intermédia. Os antipsicologistas olhavam preferencialmente para as leis ideais que caracterizamos acima como puramente lógicas, os psicologistas para as regras metodológicas que caracterizamos como
antropológicas. Isso é interessante, né? Porque os antropsicologistas, eles... Alô? Oi, tô Você falou alguma aqui. coisa? Não, desculpa se saiu aí. Eu tava relendo aqui. Sim. Foi mal. Não, ele só tá fazendo resumo, né? Os antropsicologistas pensam as leis ideais como puramente lógicas e os psicologistas pensam como regras metodológicas que ele caracterizou como antropológicas. Uhum. Os dois partidos não se podiam, por isso, entender. É tanto mais compreensível que os psicologistas se mostrassem poucos inclinados a fazer justiça ao núcleo significativo dos argumentos contrários, quanto nestes últimos estavam também implicados todos os motivos e confusões psicológicas que, acima de tudo, tinham de ser evitados. Também, o conteúdo efetivo das obras que se apresentavam como exposições da lógica formal ou pura só podia fortalecer os psicologistas na sua postura de recusa e neles despertar a impressão de que a disciplina proposta trata somente de um fragmento de psicologia do conhecimento envergonhada e teimosamente restringida e de uma regulamentação do conhecimento nela fundada. Em todo caso, os antipsicologistas não deveriam, na sua argumentação, sublinhar que a psicologia tem que ver com leis da natureza, ao passo que a lógica, em contrapartida, com leis normativas. O oposto da lei da natureza, como regra empiricamente fundada de um ser e acontecer empírico, não é a lei normativa como preceito, mas a lei ideal no sentido de uma legalidade fundada puramente nos conceitos ideais, essências puramente conceituais, e por isso não empíricas. Desculpa. Isso aqui a gente marca de novo. Então, o oposto de uma lei da natureza como regra empiricamente fundada de um ser e acontecer empírico não é a lei normativa como um preceito, mas a lei ideal no sentido de uma legalidade fundada puramente nos conceitos ideais, essências puramente conceituais e por isso não empírica. Na medida em que os lógicos formalistas, ao falarem de leis normativas, tinham em vista esse caráter puramente conceitual e, nesse sentido, a priorístico, referiam-se à sua argumentação a algo de indubitavelmente correto, mas esqueciam o caráter teorético das proposições puramente lógicas. Não reconheciam corretamente a diferença entre leis teoréticas que, pelo seu conteúdo, estão destinadas à regulamentação do conhecimento e leis normativas, que têm elas próprias e essencialmente o caráter de preceitos. Também não é inteiramente correto que a oposição entre verdadeiro e falso não ocupe em qualquer lugar na psicologia. A verdade é captada no conhecimento e o ideal se torna, assim, determinidade da vivência real. Não faço ideia do que está querendo dizer aqui. Marcado. Por outro lado, as proposições que se referem a esta determinidade na sua pureza conceitual não são certamente leis do acontecer psíquico real. Nisto erravam os psicologistas. Não reconheciam a essência do ideal em geral, assim como a idealidade da verdade.
Este ponto importante será ainda discutido em pormenor. Então, aguardemos. Finalmente, na base do último argumento dos antipsicologistas, reside também, ao lado do erro, algo de incorreto, ou algo de correto. Uma vez que a lógica nenhuma, nem a formal, nem a metodológica, são capazes de fornecer os critérios pelos quais toda verdade, como tal, é cognoscível, não reside certamente nenhum círculo na fundamentação psicológica da lógica. Uma coisa, contudo, é a fundamentação psicológica da lógica, no sentido habitual de técnica, e outra, a fundamentação psicológica desses grupos teoreticamente fechados das proposições lógicas que denominamos puramente lógicas. Mas a este respeito, é uma incongruência grosseira, embora somente em alguns casos uma espécie de círculo, derivar proposições que se fundam nos constituintes essenciais de toda a unidade teorética e, assim, na forma conceitual do conteúdo sistemático da ciência enquanto tal, a partir do conceito contingente de uma ciência factual qualquer. Pense-se somente o princípio da contradição como fundado por alguma ciência particular, ou seja, uma verdade que reside no sentido da verdade enquanto tal, como fundada por verdades acerca de números, extensões e outros semelhantes, ou mesmo por verdades acerca das fatualidades físicas ou psíquicas. Esta incongruência pairava também, sem dúvida, diante dos defensores da lógica formal. Só que a sua confusão das leis puramente lógicas com as leis ou critérios normativos turvavam o pensamento correto de uma maneira que lhe retirava a sua eficácia. Ai, ai. Tá com rinite atacada hoje. Hoje tô. A incongruência consiste fundamentalmente em que proposições referentes à mera forma, isto é, os elementos conceituais da teoria científica enquanto tal, devem ser tornados acessíveis a partir de proposições de conteúdo inteiramente heterogêneo. Item 19. A impossibilidade de conexões teoréticas entre domínios heterogêneos e a essência da homogeneidade em questão não está, contudo, suficientemente investigada. Ora, é claro que a incongruência nos princípios primitivos, como o princípio da contradição, modus ponens e outros similares, torna-se num ciclo na medida em que a derivação desses princípios pressuporiam os mesmos princípios ao passo isolado da derivação, não é maneira de premissas, mas de princípio de derivação, sem a validade dos quais a derivação perderia sentido e validade. Poderia falar-se, a este propósito, de um ciclo reflexivo, ao contrário do habitual círculos demonstrando direto, onde as premissas da conclusão mutuamente interferem. De todas as ciências, só a lógica pura se furta a essas objeções, porque as suas premissas, quanto ao que objetivamente se referem, são homogêneas com as conclusões que se fundam. Furta-se, além disso, ao círculo na medida em que precisamente não demonstra, nessa mesma dedução, as proposições que a dedução, em cada caso,
pressupõe como princípios, e porque não demonstra, em geral, as proposições que toda a dedução pressupõe, mas estabelece-as como axiomas no topo de todas as deduções. A dificílima tarefa da lógica pura consistirá, então, em, por um lado, ascender analiticamente até os axiomas que, como ponto de partida, são indispensáveis e, sem círculo direto e reflexivo, não mais redutíveis entre si, formular e ordenar. Além disso, para os teoremas lógicos dos quais os princípios lógicos constituem uma pequena parte, deduções, de tal modo que, em cada passo, tanto as premissas quanto os princípios do passo da dedução pertençam quer aos axiomas, quer aos teoremas já demonstrados. E aí você tem mais um pequeno parágrafo. Deixa eu ver o 45 até onde vai. Os próximos. Pode dizer, desculpa. Não, os dois próximos são curtos, né? Mas não sei se quer continuar. Sim, acho que vale a pena. Ler os dois próximos, a gente deixa o parágrafo 46 para a próxima reunião. Ok. O segundo preconceito, parágrafo 44. Como confirmação para o seu primeiro preconceito, segundo o qual deve ser óbvio que as regras do conhecimento se têm de fundar na psicologia do conhecimento, o psicologista apela ao conteúdo efetivo de toda a lógica, conforme a argumentação do parágrafo 18, segundo parágrafo. De que se fala nela? Em toda parte de representações e juízos, de silogismos e demonstrações, de verdade e probabilidade, de necessidade e possibilidade, de fundamento e consequência, assim como de outros conceitos estreitamente conexos e aparentados com estes. Mas há que pensar sobre tais rótulos noutra coisa além de fenômenos e formações psíquicas, isto é, sem mais, claro, para as representações dos juízos. Os silogismos são fundamentações de juízos por intermédio de juízos, e fundamentar é, com efeito, uma atividade psíquica. O discurso sobre a verdade e a probabilidade, a necessidade e a possibilidade, etc., refere-se igualmente a juízos. O que significam só podem, em cada caso, ser apresentado, isto é, vivido em juízo. Não é, então, estranho que se queira pensar em excluir da psicologia proposições e teorias que se referem a fenômenos psíquicos? A distinção entre proposições puramente lógicas e metodológicas é, a este respeito, ociosa, pois a objeção atinge tanto umas quanto as outras. Toda tentativa de alienar da psicologia, mesmo que somente uma parte da lógica, como pretensa lógica pura, teria que ser considerada como basicamente despropositada. Aqui vamos falar 45. Refutação. Também a matemática pura se tornaria um ramo da psicologia. Por mais óbvio que tudo isso possa parecer, tem de estar errado. Isso ensina os contrassensos que, como sabemos, derivam inevitavelmente do psicologismo. Mas outra coisa não poderia deixar de soar suspeito. O parentesco natural entre as doutrinas puramente lógicas e aritméticas, parentesco que conduziu frequentemente até a afirmação da sua unidade teorética,
conforme já mencionamos ocasionalmente. Também Lotze nos ensinou que a matemática tem de ser considerada como um ramo da lógica geral que se desenvolveu isoladamente. Só a cisão da lecionação por razões práticas, pensa ele, faz esquecer o integral domicílio da matemática do domínio geral da lógica. Isso afirma Lotze em Logik. Aliás, segundo Heil, eu acho que é Heil. Não, é Heil. Poderia dizer-se com justiça que a lógica coincide com a parte geral da matemática formal pura. Este conceito tomado no sentido de Henkel. Isso aqui é no livro A Filosofia Crítica e seu significado para uma ciência positiva. É uma obra desse cara, Arrel. Como quer que seja, o argumento que era correto para a lógica também tem, sem dúvida, de ser admitido para a aritmética. Ela estabelece leis para os números, para as suas relações e elans. Os números, contudo, resultam do coligir e do contar, que são atividades psíquicas. As relações resultam de atos de relacionar, os elances e os atos de elance. O que foi? Desculpa. Não, nada, não. Eu tava. Foi mal. Adicionar e multiplicar, subtrair e dividir, nada mais do que processos psíquicos. Dizer que necessita de apoio sensível não acrescenta nada à coisa, que o mesmo é válido para todo e qualquer mensagem. Também a soma, seus produtos, as diferenças, os conscientes e o que quer que apareça, jamais como regulado nas proporções aritméticas, não são, assim, mais do que produtos psíquicos. Submete-se, por conseguinte, à legalidade psíquica. É certo que pode ser altamente desejável para a psicologia moderna, com o seu sério esforço de exatidão, qualquer extensão sua por teorias matemáticas, mas dificilmente ficaria ela muito contente se lhe quisesse subornar como parte a matemática. A heterogeneidade de ambas as ciências é justamente inconfundível. E também o matemático, por seu turno, limita-se-ia a sorrir se lhe quisessem impor estudos psicológicos, com o intuito de uma melhor e mais profunda fundamentação de suas exposições teoréticas. Ele diria, com razão, que o mundo matemático e psicológico são tão estranhos que só o pensamento da sua mediação seria extravagante. Se em algum lugar existe algum uso para a expressão metabases es halogenos, então é aqui. Significa o quê? Eu acho que é. Não sei o significado a esmo, mas é uma confusão entre categorias. Genus é gênero, né? Ok. Eu acho que metabases deve ser transposição. Certo. E aí, na próxima, a gente lê esse 46, que é o domínio de investigação da lógica pura, analogamente, ou da matemática pura. Ideal. Certo. Hoje progrediu bastante, até. Uhum. Sim, com certeza. Então Um tá. dia a gente chega na meta. Oi? Um dia a gente chega na meta. E aí a gente dobra a meta. Com certeza. Esse é o que temos planejado.
Então tá certo. Belezinha, muito obrigado pela reunião e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.